A gente fala muito e a gente ora muito por portas abertas, né? Afinal, quem não quer uma porta aberta na sua vida? Quem não está aqui buscando uma porta do Senhor para que Deus abra uma porta na sua vida ou na vida de alguém que você está aqui representando? Acontece que muitas vezes a gente se depara com portas fechadas. E o que fazer quando uma porta se fecha? A gente deve agradecer a Deus pelas portas que se fecham. Lá no livro de Apocalipse está escrito assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, isso nos explica o quê? Que Deus também fecha portas. Ele não só abre, mas existem portas que próprio Deus, ele fecha. E, gente, quando ele fecha uma porta, aceita que dói menos, porque ninguém pode abrir essa porta. Então, a gente deve agradecer pelas portas fechadas. Portas se abrem e portas se fecham, e a vida é assim, é uma sequência de portas se abrindo e fechando. Basta nós sabermos como nos comportar diante de cada uma delas. Então, eu lembro que eu quero, em primeiro lugar, falar das portas que se fecham na área profissional. Eu era estilista da marca de moda praia mais legal que tinha aqui no Brasil, na minha época. Depois que me demitiram, ela agora está como as outras. Não sei se é mera coincidência ou não, mas eu orava muito por aquela empresa. E quando essa porta se fechou, porque meu chefe demitiu todo mundo que tinha salário muito alto, eu ganhava mais do que o Daniel. Eu tinha o emprego dos meus sonhos, eu fazia a viagem dos meus sonhos pela empresa, desfiles fora do Brasil, mas um certo dia, todas as pessoas que tinham salário alto foram demitidas e eu fui a primeira delas. Meu coração ficou partido, mas eu lembro que quando ele me chamou na sala dele, eu agradeci o meu chefe por tudo. Não falei mal de nada e nem de ninguém lá dentro, porque eu não tinha o que falar. E saí daquela empresa agradecendo a Deus. Eu até falei: Deus, eu acho que eu estou sendo hipócrita, porque a minha vontade é sair daqui esperneando. Mas eu te agradeço, porque eu sei que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E quando o Senhor fecha uma porta, significa que outra já está aberta. Me ajuda a descobrir qual a porta que o Senhor já abriu para mim. E hoje eu ganho R$0, eu não trabalho fora, eu sou voluntária como pastora aqui na igreja, eu cuido do meu marido, eu cuido do meu filho, eu cuido da minha casa, cuido da minha parentela, e eu estou muito mais realizada aqui do que eu estava antes, com todas as viagens. É verdade, glória a Deus, porque eu não quero dizer para você que você vai se sentir mais feliz ou mais realizada quando você deixar tudo para trás e vier na igreja servir. Não é isso, cada um tem um chamado diferente. Mas quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, na porta que Ele quer que você entre, você vai se sentir realizada e feliz. Então não adianta ficar chutando a porta que se fechou, porque se ela fechou, é porque não é a porta para você. Por melhor que ela possa parecer, por mais que possa ser o seu sonho, peça para Deus: os seus sonhos, Deus, são melhores do que os meus, então me deixa sonhar os teus sonhos. Amém? E aqui eu me lembrei de um personagem da Bíblia, mas sem óculos eu não vou conseguir enxergar, que Jó, ele perdeu tudo que tinha, né? Aquele emprego para mim era tudo que eu tinha, eu ganhava muito bem, eu era independente financeiramente, eu podia fazer loucuras de consumo e era tudo muito bom. A Cacá que sabe, né, Cá, os presentes que eu te dava. Mas hoje tudo isso não faz falta. E um dia Jó foi um homem muito rico,
mas aquela porta se fechou na vida dele. E ele não reclamou, ele só queria entender de Deus o porquê daquilo, o que ele tinha feito de errado, se ele tinha feito alguma coisa de errada, porque Jó era um homem justo e correto perante os olhos de Deus. Mas eu só sei que um dia Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Então, quando uma porta se fecha, calma, não chora, não esperneia, porque Deus vai restituir outras portas na sua vida e em dobro. E o segundo ponto são as portas que se fecham na área da saúde. Às vezes eu me identifico um pouco com Jó, porque quando você recebe um diagnóstico de um médico de uma doença muito grave, olha, minha mãe, a Roseli, chegando. Hoje é tarde de milagres, hein, gente? Pega aí a bênção. Meninas, a gente está falando das portas que se fecham. Então, quando você recebe um diagnóstico médico de uma doença muito grave, ou para você, ou para alguém que você ama, é uma porta que se fechou na sua vida. E a primeira reação que a gente tem é um susto, é a gente se preocupar e parece que você fica sem chão. Mas, mesmo que a porta que se fechou na sua vida, ou na vida de uma pessoa que você ama, seja na área de saúde, não se desespere, porque Deus, Ele vê lá na frente coisas que a gente não consegue ver. Quantas vezes vocês me viram orar pela cura do meu pai? E ele não foi curado. Então o nome de Jesus, ele não é um abracadabra, não é um passe de mágica. A gente tem que ter a noção de que o milagre da salvação é muito maior e muito melhor do que o milagre da cura. Às vezes a gente ora tanto para uma pessoa ser curada e Deus recolhe ela sem ela ser curada, mas Ele salvou aquela pessoa. Dá glória a Deus, porque não chegou o fim, a nossa vida é eterna e um dia vocês na eternidade vão estar juntos, salvos. Então isso é muito melhor e muito maior. Às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura. Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus que eu fui curada, mas antes de eu ser curada, antes de receber o meu diagnóstico de um câncer maligno, vocês já sabem toda a história, quanto eu orei, eu, meu marido, minha irmã mais velha, porque minha mãe, meu pai, Cacá ainda não sabiam. Mas a nossa oração não foi atendida. Realmente eu tinha uma doença muito grave. Então a porta havia se fechado. E quanto eu orei para a quimioterapia não deixar meu cabelo cair. E ele caiu inteiro. A porta havia se fechado. Então às vezes as portas se fecham, mas a gente não deve se desesperar. Poxa, Mariana, mas você só está contando desgraça. Não, porque hoje, vocês sabem, eu fui curada, glória a Deus. Deus fez um milagre na minha vida. Antes da terceira quimioterapia, o meu tumor desapareceu. Meu não, Satanás desapareceu, mas eu tive que passar por todo o protocolo. Foi tudo muito doído. Minha mãe está aqui, ficou quase 1 ano na minha casa, morando comigo. Quando a gente achou que tudo tinha chegado ao fim, passou mais 1 ano, eu tive que refazer toda a cirurgia dos seios que eu tinha amputado. E foi uma cirurgia muito grande. Mas, gente, hoje eu agradeço a Deus por ter vivido tudo aquilo. Porque eu prefiro muito mais a Mariana do depois do câncer do que a Mariana do antes do câncer. Então, quando as portas se fecham na nossa vida, não se preocupe, porque Deus está preparando algo melhor para você. E como eu falei, Jesus, ele não é um abracadabra, né? Jesus, ele sabe de todas as coisas. Existe o testemunho de uma profetisa de Deus, porreta, e ela era solteira, não tinha filhos, e ela tinha o sobrinho dela como um filho amado. O filho que ela nunca tinha tido. Ela cuidava daquela criança com muito amor, com muito cuidado, com muito esmero. E isso é uma história verídica. Até que um dia aquela criança adoeceu e ficou entre a vida e a morte no hospital. E ela chegou a óbito. E ela pediu, aquela profetisa, para os médicos, para a enfermeira, para que ela ficasse um pouco sozinha com o sobrinho. E ela
clamou, ela chorou, ela esperneou para que aquela criança revivesse. E depois de muita oração, Deus ressuscitou aquele menino. E ele ficou bom. E ele cresceu, os anos se passaram. E quando ele tinha uns 20, 21 anos, ele morreu. Ele se envolveu com tráfico de droga, um tiroteio, e acabou falecendo. E ela falou: Deus, por que você fez isso comigo? Meu sobrinho tão jovem, morrer com 21 anos. E ele falou: eu queria ter recolhido ele antes. Eu queria ter recolhido ele salvo. Mas você pediu para que ele revivesse. Você pediu tanto que eu te dei o que você quis. Porque eu sabia o que ia acontecer lá na frente. Então, gente, quando você passa por algo desse tipo, descansa no Senhor, porque Ele vê coisas lá na frente que a gente não consegue ver. E aí eu me lembrei de Saulo. Saulo, ele ficou cego. Saulo, ele era um guerreiro do exército romano, respeitadíssimo. Ele tinha matado inúmeros cristãos. As pessoas respeitavam, morriam de medo dele. De repente esse homem ficou cego. Mas porque Deus fez ele ficar cego, ele acabou encontrando na cegueira dele o Senhor. E aí Deus abriu novamente os olhos dele, e ele passou a enxergar, e ele passou a ser um dos maiores propagadores do reino de Deus na face da terra. Tanto é que quantos mil anos depois, nós estamos aqui falando dele. Então, quando ele ficou cego, será que ele se desesperou? Provavelmente sim. Será que ele tinha esperança de enxergar de novo? Provavelmente sim também. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele fechou uma porta na área de saúde do Paulo, mas ele abriu uma outra área. Ele voltou a enxergar, ele foi curado, mas Deus tinha um propósito muito maior do que só abrir os olhos de Paulo, Saulo. Então, gente, o milagre da salvação é muito maior que o milagre da cura. E às vezes as portas se fecham também na área sentimental. Relacionamentos são rompidos, traídos, desgastados. E isso pode ser entre um casal, isso pode ser entre amigos, pode ser entre filhos, entre irmãos, entre pais. Relacionamentos, muitas vezes, eles são rompidos. Eu não sei se você está aqui lutando por algum relacionamento na sua vida ou não, mas se essa porta ela está se fechando na sua vida, descansa em Deus, porque isso me fez lembrar de José do Egito. José, ele era o caçula daquela família, o mimadinho do papai. Os irmãos dele tinham ciúmes. José tinha sonhos. José não pegava no pesado, não trabalhava. Ele tinha a melhor roupa. Ele tinha vantagem sobre os irmãos. Na verdade, o menino José, ele se achava. Gente, vamos combinar. Ele se achava. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver isso. Ele contava os sonhos para os pais e para os irmãos mais velhos que ele tinha, que, a certo ponto, o pai chegou e falou: José, menos, né? Você está dizendo o quê? Que você vai mandar em mim e nos seus irmãos? Você é o caçula. Acorda, Alice, você não está no País das Maravilhas. Então, José, ele se achava. E eu quero que vocês pensem aqui comigo. Quantas portas se fecharam na vida de José até que ele chegasse a ser governador do Egito? E se essas portas não tivessem se fechado, será que ele ia chegar onde ele chegou? Porque ele não tinha o menor preparo para ser governador da nação mais poderosa daquela época, que era o Egito. Ele era um filhinho de papai, ele tinha tudo o que ele queria, ele tinha vantagem sobre todo mundo. Qualquer coincidência com a geração de hoje não foi de propósito. Mas um dia as portas se fecharam para ele. Ele foi traído pelos irmãos. Queriam matá-lo. Um deles convenceu os outros a não matá-lo. Então jogaram ele num buraco. José foi literalmente para o fundo do buraco. Até que resolveram vendê-lo como escravo. E ele foi vendido como escravo para um povo estranho, para pessoas estranhas. E José era só um menino mimado que não sabia nada da vida. Se ponha no lugar dele.
mais uma porta tinha se fechado. Imagina o desespero daquele adolescente, ele era um adolescente. E ele foi vendido como escravo, foi comprado por Potifar, e na casa de Potifar ele fez tudo com tanto esmero, com tanta excelência, que o Potifar falou: olha, você pode cuidar de tudo aqui na minha casa, porque eu confio muito em você. Potifar era um homem muito rico. Até que um dia ele foi injustamente acusado de estuprar a esposa de Potifar. Mais uma vez a porta havia se fechado, ele perdeu um emprego muito bom e ele foi para a prisão. Na verdade era para ele ser executado, ser morto pela acusação que ele estava sofrendo. Mas no fundo Potifar sabia que ele era um menino bom. Então mesmo que você esteja numa situação em que você não quer estar, faça tudo como se você estivesse fazendo para o Senhor. Faça tudo glorificando a Deus, porque alguém está te observando. E quando a gente faz as coisas com excelência, mesmo quando as portas se fecham, Deus é fiel e justo para nos recompensar. Então ele foi preso e lá na prisão, mais uma vez, José se destacou, porque lá ele se comportava com excelência. Então ele até ajudava os soldados a administrar a prisão, a cuidar dos outros presos, até que um dia o copeiro do faraó também estava preso e ele teve um sonho, e José interpretou o sonho dele. E ele falou: nossa, é isso mesmo. E aquele copeiro foi solto e José fez um trato com ele: olha, quando você estiver na presença de Faraó, se lembra de mim, fala com ele, porque eu fui preso injustamente, né? Me ajuda. E passou muito tempo e o copeiro se esqueceu de José. Então mais uma vez uma porta se fechou na vida de José e ele ficou lá mofando na cadeia. Até que um dia Faraó teve um sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, vocês conhecem. E o copeiro, por conta desse sonho, se lembrou de José e falou: olha, o tempo que eu fiquei preso, eu conheci o José e ele interpretou meu sonho, ele vai poder interpretar o seu. E chamaram José e ele interpretou de fato o sonho de Faraó. E finalmente, depois de muitas, mas muitas portas fechadas na vida de José, a porta que Deus tinha para ele se abriu. E ele foi colocado no mais alto escalão, no mais alto cargo do Egito. Ele era governador do Egito. Abaixo de Faraó, quem tinha? José, aquele menino mimado, que teve que ter muitas portas fechadas na vida dele, para que o caráter dele fosse forjado, para que ele crescesse, para que ele fosse preparado, para que ele soubesse agir em situações contrárias, como ele pegou uma situação contrária no governo dele, que foi a interpretação do sonho dele, aquela grande seca, que toda aquela região dependia do Egito, porque José teve a sabedoria de armazenar grãos e comida. Então, será que aquele menino adolescente mimado ia ter a visão de administração que José, mais velho, depois de ser muito lapidado, teve? Com certeza não. Então, hoje eu estou aqui para dizer para vocês que não se aflijam com as portas fechadas. Porque, como eu falei no início, as portas se abrem, as portas se fecham. A nossa vida é uma sequência de portas abertas e portas fechadas, e as escolhas e as atitudes que a gente tem diante de cada uma delas. Então, quando você se deparar com uma porta fechada, não fique triste, não perca as esperanças, e o mais importante, não desanime. Não desista, porque você nunca vai ver um parágrafo na palavra de Deus dizendo para você desistir ou para você se desesperar. Deus está te preparando para coisas muito maiores. Deus vê lá na frente coisas que nós não podemos ver daqui. Então, aprenda a agradecer e a glorificar a Deus pelas portas fechadas, porque essas portas que se fecham nos levam para caminhos mais altos. Amém? Então, não sei diante de qual porta fechada você está. Saiba que Deus está preparando algo muito maior e muito melhor para você e para os seus. Amém? Vamos orar?
Glória a Deus. Então você aí que está no YouTube também conosco, se coloca agora em oração. Eu não sei se você está no seu trabalho, se você está na sua casa, mas uns minutinhos aí concentrada na oração não vai te fazer mal, pelo contrário. Senhor, fique de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muitas de nós estamos diante de uma, de duas ou até de mais, de muitas portas fechadas. Aquele relacionamento que não deu certo, ou aquele casamento que nunca aconteceu, ou aquele noivo que nunca apareceu. Senhor, diante de portas abertas na área financeira, com dívidas para pagar, Senhor, com doenças que aos olhos humanos parecem ser incuráveis. Pai, nós queremos te louvar por cada uma dessas portas, porque nós sabemos que muitas delas são livramento do Senhor, mas muitas delas estão nos preparando para milagres, estão nos preparando para caminhos melhores, para conquistas maiores, estão forjando o nosso caráter, estão preparando um milagre grandioso na nossa família, que muitos vão olhar e vão dizer: uau, eu quero esse Deus, eu quero estar em paz diante das portas fechadas, assim como essa mulher está em paz, porque Jesus é o príncipe da paz, e o Senhor tem paz para o nosso coração. Ainda que as portas batam na nossa cara, o Senhor tem a paz que excede todo o nosso entendimento, e é por isso que nós te glorificamos nessa tarde pelas portas fechadas, e te agradecemos também pelas portas que já estão abertas, e eu peço que o Senhor abra nossos olhos para essa porta que está aberta, porque o Senhor é o médico dos médicos por excelência, e não existe doença que o Senhor não possa curar, não exista dívida que o Senhor não possa pagar, não existe vida profissional que o Senhor não possa mudar, não existe relacionamento que o Senhor não possa consertar, e não existe casamentos que o Senhor não possa trazer. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos essas áreas nas tuas mãos, e todas aquelas outras que eu não citei, Pai, colocamos diante de ti, e te agradecemos pelas portas que sabemos que o Senhor vai abrir. Senhor, enche o nosso coração de paz, de esperança e de felicidade, porque o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e vida em abundância fala de alegria, fala de ousadia, fala de enchimento do Espírito Santo, fala de fé, fala de esperança. Senhor, levanta a nossa cabeça, tira a gente do desânimo, do marasmo. Senhor, renova a nossa fé, levanta essas mulheres, Pai. Nós somos colunas da nossa casa, colunas da nossa família, e eu peço que o Senhor esteja reconstruindo, que o Senhor esteja levantando, e que o Senhor esteja, Pai, trazendo uma unção tal sobre as nossas vidas, que nós vamos só com a nossa presença glorificar o nome do Senhor através da nossa atitude. Assim como a sombra de Pedro curava os enfermos, a nossa presença vai curar aqueles que estão fechados, a nossa presença vai fazer com que portas se abram, para que o seu nome seja glorificado nessa terra, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.